falar para ti sobre a questão do jogo, né? Próximo jogo que é importante para ti, tu pode ter uma oportunidade de começar novamente os 90 minutos. E também, querendo ou não, a expectativa para o Grenal, a gente sabe que é pular etapas, mas quero que tu fale um pouquinho dos dois jogos, tanto do jogo contra a equipe do Pelotas quanto do Grenal. Olha, a gente sabe que a equipe do Pelotas é uma equipe bastante forte, né? Foram campeões da Recopa em cima do nosso time da transição. A gente trabalhou firme durante a semana aí para poder enfrentá-los. Sabe que é um time muito qualificado, ainda mais jogando em casa, tem um poder ofensivo bem forte. E então a gente trabalhou bastante aí para a gente poder encarar eles da melhor maneira possível. E sobre o Grenal, a gente está trabalhando em cima do Pelotas, né? A gente sabe que é um jogo bem difícil, a gente sabe que é um Grenal histórico pela Libertadores, mas a gente está mantendo nosso pensamento agora totalmente no Pelotas, que a gente sabe que é uma grande equipe, e depois desse jogo a gente começa a pensar no Grenal. Pepe, como foi tua reação com as convocações de hoje? Tinha muita expectativa para a seleção? Como é que ficou tua cabeça depois dessa situação? Tu foi um dos destaques do pré-olímpico. Olha, claro que a gente que é jogador, né, a gente quer jogar na seleção, ainda mais depois de eu ter feito um bom pré-olímpico. Mas a cabeça está boa, né? Eu sei que eu tenho que trabalhar bastante aqui no clube, estou evoluindo a cada dia mais. Tenho companheiros ali de seleção que vem me ajudando bastante, o próprio Everton, que é um espelho para mim aqui dentro, hoje foi convocado. Então, a cabeça é a mesma, continuar fazendo meu trabalho aí para quem, se Deus quiser, tiver outras oportunidades, eu poder ser convocado. Pepe, tu é bastante utilizado como substituto do Everton e certamente na ausência do Everton no Grêmio, quando ele estiver servindo a seleção, tu vai ser bastante aproveitado pelo Renato Portaluppi ali pelo lado esquerdo. Mas o torcedor te quer muito no lado direito de ataque do Grêmio. O que muda para ti? Tu está preparado para assumir uma posição que normalmente não é a que tu vem assumindo? Queria que tu comentasse um pouquinho essa possibilidade. É claro que se o Renato optar por mim jogar pelo lado direito, eu vou estar à disposição, né? Vim trabalhando dos dois lados ali, mas a gente tem companheiros ali, o Alisson faz muito bem essa função ali, como eu digo, ele e o Everton são espelhos para nós garotos que vêm da base, né? Que vem fazendo um excelente trabalho ali. Então, claro, se o Renato precisar ali na função, eu vou me dedicar a trabalhar bastante para poder ajudar os meus companheiros. Pepe, ano passado você foi uma espécie de 12º, 13º jogador, entrando, marcando gols e dando assistências e em vários momentos sendo decisivo, inclusive, por exemplo, de cabeça eu lembro do gol contra o Fortaleza lá no finalzinho do jogo com o passe do Jean-Pierre. O que mudou de 2009 para 2020? Como é que o PP começou 2019 e como o PP começa 2020? Quais são as diferenças básicas, na tua opinião? O que tu evoluiu de um ano para cá? Olha, acho que eu evolui bastante, né? Como você próprio disse, eu comecei em 2019 um pouco abaixo, mas acabei jogando em alto nível, então eu sabia que tinha que trabalhar cada vez mais para poder corresponder à altura dentro de campo. E foi isso que eu vim fazendo, né? Venho fazendo até hoje, venho me dedicando cada vez mais nos treinos, nos jogos, para quando eu tiver a oportunidade eu poder aproveitá-la e corresponder dentro de campo. Porque a gente sabe que o Renato é um cara que utiliza todo mundo ali do grupo, a gente sabe que as oportunidades vão aparecer, então a gente tem que trabalhar para estar preparado para quando elas aparecerem. Você fala das oportunidades aparecerem, né, Pepe? Agora domingo tu vai jogar lá em Pelotas e claro que acredito que o teu objetivo seja ser uma opção de titularidade inclusive para Libertadores, né, no time titular mesmo do Grêmio. O que o Pepe acha que precisa fazer domingo para garantir de vez com o Renato que é o titular inclusive para Libertadores, o que muitos torcedores pedem inclusive? Olha, acho que eu não tenho que fazer nada diferente, né? Tenho que continuar fazendo meu trabalho, ajudando meus companheiros, não só eu, mas como toda a nossa equipe, né? Independente de quem for jogar lá em Pelotas, a gente vai se dedicar ao máximo, procurar sair de lá com o nosso objetivo, que é a vitória. Claro que, como eu disse, eu venho trabalhando, me dedicando cada vez mais, quando tiver a oportunidade, poder aproveitá-las. Pepe, você diria que, de forma geral, o elenco do Grêmio está cansado por causa da viagem? Porque semana passada, contra o Juventude, se previa que até o Renato ia colocar o time em reserva, colocou praticamente o time titular. Foi a viagem para terça-feira, jogou, teve um tempo certo espaçado. Você diria que está desgastado por causa da viagem ou já recuperou? Olha, é uma viagem longa, né? A gente sabe que ida e volta, a gente ficou quase 2 dias viajando, né? Mas a gente que é mais novo, a gente está preparado, a gente vem procurando treinar cada vez mais intenso e a gente sabe que para absorver isso aí é um pouco mais rápido. Então a gente vai continuar trabalhando, dedicando cada vez mais para poder fazer um grande jogo. Ô Pepe, a gente falou aí
do carinho que a torcida tem por ti, tá te pedindo como titular aí em rede social, enfim, e às vezes ficam incomodados que tu não recebe chance durante os jogos, né, que não tem, às vezes não entra nas substituições que o Renato escolhe. Como é que tu encara isso? Tanto o carinho quanto às vezes em jogos que de repente ano passado tu seria opção ali no banco e não tá entrando esse ano. Olha, o carinho da torcida é uma coisa muito boa, né? A gente sabe que a gente trabalha dia a dia para poder ter esse reconhecimento. E hoje a torcida pedir, me mandar mensagens agradecendo por tudo, então acho que isso é muito gratificante. Mas eu continuo fazendo o meu trabalho, me dedicando cada vez mais para poder, quando eu tiver a oportunidade, sim, poder aproveitá-los. E independente se eu for entrar ou não, eu vou continuar me dedicando nos treinos, nos jogos, para poder corresponder à altura dentro de campo quando tiver a oportunidade. Pepe, desde que tu e o Gia subiram, a gente percebe que vocês são jogadores e pessoas muito próximas, assim, né? Estão sempre brincando, teve a situação aquela do Els Guri, enfim, vocês estão sempre numa relação que nos parece ser muito próxima. Queria que tu falasse sobre o retorno do GPR, como ele está se sentindo para esse retorno e o que ele comenta com vocês, e a importância daí do GPR jogador, mas mais como o ser humano GPR que está voltando aí depois de tanto tempo ficando afastado dos gramados. Olha, a gente fica muito feliz, né? Eu, o Matheus, a gente que subiu junto com ele ali, a gente fica bastante contente em poder vê-lo voltando a treinar, voltando a quem sabe ter uma oportunidade nos jogos, né? A gente sabe que foram longos meses bem difíceis para ele, a gente conviveu com ele todo esse período aí, a gente sabia a frustração que ele estava tendo de não poder estar jogando, não estar podendo treinar. Então, a gente fica muito feliz, né? Porque a gente tem uma amizade muito forte e, como eu disse, ver ele podendo voltar a treinar normal, ver ele tendo a oportunidade de poder ir para um jogo é muito gratificante, né? E como jogador é um cara fora de série, né? É um exemplo para nós ali também, um cara que dispensa comentários e a gente tendo a qualidade dele em jogos, em treinos também é muito importante. Pepe, a gente falou antes sobre seleção brasileira e uma questão é interessante a gente falar também sobre a tua artilharia, né? Tu foi um dos artilheiros da seleção brasileira nessa tua passagem. O que tu acha que falta, tu como jogador, fazendo uma autoavaliação, porque a torcida gosta muito de ti, a gente vê que tu realmente tem muita qualidade dentro de campo, óbvio que tu tem muito a evoluir pela idade, mas na qualidade não tem muito o que se falar do PP. Como que tu pensa, digamos assim, nos treinamentos, o que tu tem que melhorar na tua própria avaliação para que essas convocações continuem acontecendo? Olha, a gente sabe que o jogador de futebol tem que estar sempre evoluindo, sempre se dedicando mais. Então, é o que eu venho fazendo, né? Venho buscando trabalhar, dedicar nos treinos, para quando tiver a oportunidade poder aproveitá-lo. A gente sabe que esse processo de titularidade, poder vir jogando mais, é questão com o tempo, né? Foi assim com o Pedro Rocha, com o próprio Everton. Então, eu continuo fazendo meu trabalho, me espelho bastante neles e tenho certeza que quando tiver a oportunidade eu vou estar preparado, porque eu venho trabalhando cada vez mais para poder aproveitá-los. A gente falou aqui da proximidade dos jogadores jovens do Grêmio, né? Você, com o Jean-Pierre, o Matheus Henrique. Tem outro jogador jovem do Grêmio também que está passando por uma situação um pouco diferente agora, que é o Ferreira. Eu queria saber se ele já conversou contigo depois que ele foi afastado, está treinando com um time de transição. Como é que está o Ferreira e que tipo de conversa vocês que estão aqui hoje integrados ao grupo principal dão para ele, já que ele está com essa situação toda complicada de renovação de contrato, litígio entre empresário e direção. O que vocês sabem disso? O que vocês conversam com o Ferreira sobre isso? Olha, a gente sabe que essa questão é uma questão bem complicada, né? Que é a questão dele com o clube, mas a gente procura passar confiança, tranquilidade para ele. A gente sabe que é um momento muito delicado para a carreira dele, mas é um jogador que também dispensa comentários, é um craque e a gente sabe que a gente precisa bastante dele aqui, então a gente está torcendo para que ele possa resolver o mais rápido possível e continuar aqui com a gente.